Graça e paz, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos aqui na nossa série, esse último vídeo da nossa série, Igreja Pacífica versus Passiva. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você estar recebendo aí sempre as atualizações aqui do nosso canal. Comigo, pastor Zait, pastor Welder, do Ministério Vida no Altar, aqui da nossa cidade de Samambaia, Brasília, um amigo, fechando essa série aqui. E aí, pastor Zait, o que você tem para nós nesse último vídeo? Então, qual o tema? Nesse último vídeo nós vamos tratar aqui da questão da igreja e questões sociais, questões de governo, né? Por exemplo, é função da igreja, do povo de Deus, orar pelas pessoas que estão investidas em autoridade, né? Mas a igreja, ela pode se envolver em passeatas, em protestos, né, para defender alguma posição que, digamos assim, seja do interesse da igreja também, ou que seja um assunto que vai contra os princípios da igreja? O que o senhor acha, pastor? Se sim, está sendo passiva, se não, está sendo o quê, né? Ativa? Eu penso da seguinte maneira, eu acho que a instituição, quando você pensa na igreja num contexto mais amplo, né? Quando você pensa nela na sua amplitude, é complexo, porque essa associação a passeatas e movimentos quaisquer podem estar, minha opinião, né, gozando de algum tipo de motivação partidária para algum lado, né? Porque assim, vamos participar de uma passeata em prol sei lá, da família. Eu penso que pode haver, por parte da liderança, uma sensibilidade para que haja um processo participativo dos seus membros. Nunca no sentido impositório, né, de imposição, mas no sentido de acolhimento voluntário, sabe, pode ser, dependendo da causa. Agora, se essas causas tiverem conexões com aspectos politizados, de partido, de candidato, de alguma coisa que não é uma causa comum, que você pleitear pela família é uma causa comum. Você pleitear contra o aborto é uma causa comum. Você compartilhar em causas que são comuns aos propósitos da igreja, do aspecto bíblico, é uma coisa. Agora, quando você, não, vamos aqui porque tem um candidato tal e vamos lá participar como uma convocação, eu não acho que esse é papel de liderança de igreja, né? Eu acho que quanto a questões que são pontuais, de escolha pontual, olha, cada um tem o seu, cada um vai escolher o seu candidato, cada um... Aí eu acho que não cabe à igreja promover, eu não encaro isso como algo que vai contra o aspecto de passividade. Então, pautas que têm a ver com temas que têm a ver, que são comuns à igreja, que são comuns aos propósitos de Deus, até vale, sabe, essa convocação, vamos juntos, vamos participar, né? Marcha para Jesus, dependendo do tipo de proposta, acho que é uma causa que vale a pena haver uma direção da parte da liderança convocando os irmãos para participar. Então, eu tenho mais ou menos por aí esse pensamento. Certo. Pastor Helder, qual o seu pensamento sobre esse assunto? Assim, a igreja, ela precisa apoiar, em primeiro plano, tudo aquilo que não fere a palavra, né? Aquilo que nos rege, aquilo que nos conduz, que é a Bíblia Sagrada. E unir isso àquilo que é comum, de fato, né? Eu não posso querer tomar um partido. Eu preciso fazer o bem.
independente de quem esteja do outro lado, ou de quem será favorecido ou desfavorecido. E essa questão ela é um pouco complexa, né? Porque existem igrejas que apoiam partidos, que apoiam candidatos. Eu penso que não é saudável isso. Eu penso que nós devemos sempre seguir no ponto onde não vai ferir a palavra. Eu vou. Não, fere a palavra. Não, cara, eu não vou. Eu não posso participar disso, porque quebra os princípios daquilo que eu estou sendo ensinado, a base que eu tenho, fere. Então, eu não vou. Dentro desse ponto, eu só vou se não ferir a Bíblia. Se ferir, eu não vou. É certo, é errado, tá numa passeata? Aí eu penso que é uma questão pessoal. Né? Aí eu falo lá de Coríntios. Examina-se o homem, cada um a si mesmo. Faça o seu exame, avalie qual é a sua proposta. E eu penso que o exame maior é a palavra. Se não for a palavra, eu penso que já estou errado. Então é isso. Muito bem. Agora outro assunto. Como que a igreja se posiciona perante hoje as comunidades que eles chamam minorias, né? Qual deve ser o tratamento que nós vamos dar? Nós vamos posicionar de um lado, por exemplo, hoje a sociedade está muito polarizada, né? Então é o negro, o branco, é o pobre, o rico, o feminino e o masculino, o homem e a mulher. E nós temos também aí a questão de sexualidade, né? Os vários gêneros sexuais aí que eles criaram agora, né? E a igreja, ela se posiciona de que forma nessa polarização que o mundo hoje está, pastor? No que se tange a questão da polarização no ambiente político, né, da política, do pensamento político, eu entendo que esse posicionamento ele deve seguir ao aspecto de defesa de direitos e deveres que sejam proporcionais, né? Eu acredito que isso deve ser tratado dessa forma. Deve haver um sentimento de tratamento proporcional. Quando a gente pensa no Estado, o Estado ele é responsável por se preocupar com todas as pessoas que ali estão inseridas, né? O Estado ele segue essa métrica. Então, qualquer tipo de abuso, de afronta, de ofensa, ele deve ser refutado e tratado pela justiça, pelo Estado, pelas leis. Então, não importa se a pessoa tem uma orientação sexual A ou B, não importa se a cor da pele dela, não importa se ela é homem, se ela é mulher, todos têm que ser respeitados dentro do ambiente do Estado de Direito, né? Então, todos têm que ter sua liberdade garantida, todos têm que ter a sua liberdade de pensamento garantida, eu tenho que ter o direito de pensar o que eu achar que devo pensar, e cada um viver a sua vida e arcar com as consequências dos seus atos nesse sentido. Então, nesse aspecto, eu penso que é assim que devemos nos posicionar, não é? Todos têm que ter no ambiente político. Quanto igreja, no sentido da nossa abordagem, aí entra um aspecto dentro desse tema também. Apesar de haver todo esse ambiente de tratamento com respeito, sem uma prática de discriminação,
sem sombra de dúvida. Só que quando a gente entra no ambiente do objeto da vida cristã, entram os valores da Bíblia, entram os parâmetros da Bíblia. E não sou eu, é o próprio Deus que estabeleceu o que ele condena e o que ele aprova. Aí é uma outra realidade. Não estamos falando mais de uma realidade de Estado, de país, de nação, etc. Nós estamos falando agora de uma realidade de quem quer ou não quer entrar no reino de Deus. E aí as regras não são do Estado, as regras são de Deus, o reino é dele. É ele que decide quem entra e quem não entra. Então aí entra a nossa responsabilidade em anunciar o evangelho sem ferir ninguém, sem causar qualquer tipo de palavra de desrespeito, mas apontar o que Deus aprova e o que ele não aprova. Então Deus não aprova a mentira, Deus não aprova a prática sexual fora do casamento. Deus não aprova a prática homossexual, ele não aprova a orientação sexual mudada daquilo que ele constituiu de forma original e natural. Deus não aprova uma série de elementos, e isso tem que ser falado e tem que ser ensinado, e as pessoas que estão ali sentadas vão decidir se elas vão querer adaptar a vida dela ao pensamento de Deus ou não. Se ela achar que não, que deve viver a vida dela do jeito que ela acha que deve viver, ok, tudo bem, mas é assim que Deus pensa, é assim que a palavra de Deus ensina, e você tem todo o direito de crer ou não crer, de seguir ou não seguir. E assim como, mas isso tem que ser feito dessa forma. Acredito que a pessoa que adentra o nosso ambiente, ela tem que ser tratada com respeito. Isso não quer dizer que eu vou deixar de falar a verdade, mas falar isso de forma respeitosa. É possível fazer isso? Olha, Deus não concorda com a prática que você tem. Apesar de amar você, o que você faz ele reprova. Simples assim. É assim para quem mente, é assim para quem pratica o adultério, é assim para quem pratica fornicação, é assim para quem muda a sua natureza sexual, a sua orientação sexual, e é assim que é. Todos têm que mudar se desejarem agradar a Deus. Ok, pastor Helder, suas considerações. Nesse ponto, a gente precisa compreender essa grandeza de Deus, onde Ele determina, é Ele quem colocou os pontos a serem seguidos. Quando se fala do ambiente cristão, nós vamos falar de governo de Deus, não um governo humano, né? Então, assim, por isso que não cabe a regra humana dentro do que é um governo de Deus. Porque o que é o governo de Deus já está escrito. Como, né? E nós precisamos lembrar de algo. Nós somos o quê? Nós somos embaixadores de Cristo. Qual o grande papel do embaixador? Aonde ele estiver, né? Ele vai, com toda certeza, defender as normas, os regimentos, as leis que compõem a pátria da qual ele é o embaixador. Então, assim, se uma pessoa chega, não são as leis, as regras que se adaptam a essa pessoa, mas essa pessoa precisa se adaptar ao ambiente. Ou ela tem total direito de não continuar nesse ambiente. Então, assim, nós precisamos compreender isso. Porque existem pecados que são vistos, aqueles pecados que são aparentes, né? E aí vamos falar da questão do homossexual, aquele pecado está aparente nele. Existem pecados que não estão aparentes. Adultério, fornicação, mentira, engano. Eu posso esconder esse pecado, mas mesmo assim eu posso estar inserido num ambiente. Mas isso não muda Deus. A mesma ação para quem está com pecado aparente, para quem está com pecado oculto, é o mesmo. Então, o que precisa mudar, pastor, não é a igreja, não é a palavra, não. Eu preciso mudar. Eu preciso me adequar àquele ambiente, né? Nós, como igreja, precisamos entender essa necessidade de mostrar às pessoas quem é Jesus. E aí, quem é Jesus? Ele é amor.
muitas vezes falta esse ambiente de amor, porque às vezes também nós queremos mostrar só a regra. Existe uma regra, mas e o amor? Também existe o amor. E o que vai fazer com que essa palavra seja aceita ou não é a forma como ela é aplicada. O respeito, o amor, e vamos compreender algo assim, um plantou, outro regou, mas quem deu crescimento? Deus. Então, eu também não posso me impor sobre essas pessoas, sobre esses irmãos, como sendo algo determinante sobre elas, e aqui não tem nada a ver com ser passivo ou não, nós estamos falando sobre a questão de ser respeitoso, mas não deixar de falar a verdade. Porém, entendendo que quem vai fazer essa ação de libertação é o Espírito Santo, não sou eu. Como de igual maneira, a pessoa tem a liberdade de não seguir, de ir, e eu tenho que respeitar de igual modo. De igual modo, eu preciso aprender isso, né? A religiosidade rouba, né? Esse respeito, esse amor, até mesmo a verdade bíblica. Então, compreendendo esse ambiente, assim nós iremos receber as pessoas que pensam diferente de nós, que têm comportamento diferente de nós, e eu penso que aqui de fato é o lugar delas, onde elas serão transformadas, mudadas, não do jeito que eu penso, não do jeito que o pastor Igor pensa, mas a forma do Espírito. Então, eu penso dessa forma. Nós temos hoje uma questão que é chamada teologia dos 7 montes ou das influências, né? Que diz que a igreja ela deve influenciar em 7 áreas da sociedade. Aí eu pergunto, se a igreja ela não pode ser passiva, né? Ela deve, então, influenciar a sociedade nos 7 montes, como diz aqui, família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia? Pastor. Tá, aí tem um ponto aí que tem um aspecto que é importante a gente compreender. Todo propósito ele pode se apresentar como uma ideia muito boa quando você desconhece a sua motivação, né? Quando você vê a proposta do comunismo, a ideologia ela é linda, mas quando você vê o que está por trás, a motivação, onde se quer chegar e o que estamos dispostos a fazer para alcançar aquilo, você percebe a malignidade do processo. Essa ideia de influência em áreas da sociedade, antes de falar sobre ela, a gente precisa prestar atenção sobre qual é o prisma que está se fundamentando esse tipo de alvo. A teologia da libertação ela tem um alvo, sabe, de perspectiva de uma igreja dominante, uma igreja triunfante, que vai conquistar o mundo e entregar o reino já conquistado nas mãos de Jesus. Então, aquela história, eu não acredito naquela máxima que os fins justificam os meios. Para mim, algo que já começa com a motivação errada pode ter os braços mais puros que vai estar contaminado, né? Não tem jeito, não brota água doce de uma fonte amarga. Então, quando a gente fala de influência, nós temos que entender exatamente o ponto-chave está aí. Exercer influência em áreas é importante? É importante. Para qual objetivo? Para que a igreja seja colocada ali em posição, para que crentes, não igreja, para que crentes assumam posições de destaque, de governo, de liderança, porque dessa maneira nós vamos remir essa área do local? Não, isso é falácia, isso não é bíblico, isso não tem fundamento bíblico algum. Então, vamos assumir posições vamos colocar cristãos em posição de destaque na educação, em posições de
de governança, de liderança, porque dessa forma vamos remir a educação? Não, não vamos remir nada. Quem tem poder para remir alguma coisa é Jesus, só Ele tem. Então, nosso poder de influência não é pensando em mover, em causar algum efeito no sistema, mas é nas pessoas. Por que crentes precisam estar nesse lugar? Para influenciar as pessoas, para ganhar as pessoas, para manifestar o reino, não implantar o reino. O reino será implantado pelo rei, após período tribulacional. Antes disso, não tem reino implantado, tem reino manifesto, através dos princípios, através da sua ideologia. Então, devemos estar em áreas de influência, sim, com o propósito de influenciar as pessoas, não pensando que o sistema vai mudar. O sistema não vai mudar, o sistema vai ficar pior. O sistema será governado pelo anticristo, as coisas não vão ficar boas, elas vão piorar, né? Os sistemas de governo, eles não vão ficar bom. Pode assumir o cara mais crente do mundo, o ministério lá da educação, até um homem de Deus que está lá, eu acho, né, um cristão e tal. Pode ser o cara mais crente do mundo, vai fazer mudanças significativas, vai influenciar as pessoas, mas logo vai assumir outra pessoa e vai voltar tudo ao mesmo lugar. Porque as coisas não vão ficar boas, elas vão piorar, até que o anticristo assuma. Está escrito, não tem onde fugir. Então, nós temos um papel de influenciar pessoas. Temos sim. Esse é o sentimento. Se eu estou querendo influenciar alguma coisa para remir, para estabelecer ali algo da parte de Deus, mudando o sistema, fazendo o sistema se tornar, sabe, puro, isso nunca vai acontecer, isso não é bíblico. Nós não temos essa tarefa da parte de Jesus. E aí, pastor El, qual a sua visão sobre esse assunto? Essa é a famosa teoria do pink cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Irmão, assim, eu não consigo ver Jesus dedicando força para isso. Eu não consigo ver, assim, Jesus se preocupando com isso. Ele não se preocupou com isso quando ele veio. Não teve nenhuma preocupação com isso. E se eu sou discípulo, eu vou fazer o que ele fez. Então, assim, esse é um lugar de destaque que não é para o homem cristão, eu penso. Porque o sistema já, ele próprio, ele vai trabalhar, ele vai funcionar para ser entregue a alguém que é de direito. E se tem alguém que vai receber esse sistema de uma forma bíblica, não é Cristo, é o anticristo. Então, tipo assim, por que eu vou trabalhar, galgar tempo em uma máquina que eu sei que vai ser entregue para o anticristo? Eu acho isso uma perda de tempo. Agora, se eu for andar nessa proposta de uma igreja triunfante, aí eu tenho que gastar tempo nisso mesmo. Porque eu preciso mostrar para as pessoas essa relevância. Agora sim, essa relevância ela seria boa se ela fosse sadia no que diz respeito à palavra. Há um crescimento exponencial da palavra, de conversão, de transformação, de mudança de mente. Cara, Deus está no negócio. Mas, assim, não quero ser pragmatista, mas eu não consigo ver esse crescimento exponencial de mudança de mente, de conversão. Eu vejo uma igreja que eu não creio que é a igreja de Jesus. Eu creio que é uma igreja que o homem criou, ela crescendo para ser relevante, mas ela tem os seus viés financeiros, ela tem a sua proposta do homem está em evidência, aonde eu alimento o ego de pessoas e essas pessoas mantêm essa máquina funcionando. Então, em nome de uma conquista de governos e na esperança de que tudo será melhor, eu vendo essa ideia. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo isso na Bíblia, muito pelo contrário. Quando proclamarem por paz, aí virá a repentina destruição. Então, por que Deus vai me fazer gastar tempo em algo que Ele vai destruir? Não faz sentido isso.
Você está entendendo? Agora, Deus me faz gastar tempo em pessoas, porque Ele vai salvar as pessoas. Ele vai levar pessoas. Então, assim, cara, deixa quem quiser preparar o ambiente para o anticristo à vontade. Fica à vontade, meu irmão. Você quer avançar, avança. Agora, como igreja do Senhor, eu não vejo perder tempo com isso, não. E, na verdade, eu vou ser bem sincero, eu até vou estudar mais sobre isso, porque eu não vejo Deus perdendo tempo com isso. Como a gente concorda aqui, né, pastor Igor, que Deus ele não vai utilizar nada do governo humano, né? Então, não tem proveito e é simplesmente invenção humana essa teoria ou teologia aí. Ficamos por aqui, pastor Igor, faz o fechamento para a gente. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Finalizamos aqui mais uma série. Quero agradecer ao pastor Welder por estar conosco aí, participando dessa série. Obrigado, pastor. E esperamos que tê-lo em breve aqui de novo no Café com Palavra. E você, fique com a gente aí. Fique firme. Até a próxima temporada, se Deus permitir. Um abraço. Fique com Deus.